Vida e Saúde já está de volta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como perder gordura. Todo mundo fica atento agora, porque esse é o assunto de uma telespectadora, que é a Kelly, mas eu acho que também é de muita gente que está assistindo a gente. Conosco aqui nós temos o Diogo, que é educador físico do PSF, temos a doutora Alvina também, que é nutricionista lá do PSF UNASP. Aliás, eu quero mandar um beijo para toda a equipe do PSF UNASP, que sempre está aqui com a gente. Vários profissionais e toda a administração tem sempre sido muito generosa aqui com a gente. Obrigada, viu? Nós temos também aqui o doutor Fabiano, que é do Hospital Adventista e está com a gente também já algumas vezes aqui no Vida e Saúde. Obrigada pela presença, doutor. Obrigado pelo convite. Olha só, a Kelly mandou um vídeo pra gente contando um pouquinho da história dela e dizendo que ela quer perder gordura. Vamos ver junto? O que eu posso fazer e comer para perder gordura? Tá certo, Kelly, essa sua vontade, eu tenho certeza que é a vontade de muitos brasileiros que estão assistindo a gente agora, não é mesmo, gente? É verdade. Vamos começar, de repente, pensando como é que é esse processo de perder gordura. A gente precisa, quando a gente quer alguma coisa, acho que a gente precisa aprender a entender a coisa, o mecanismo, para depois a gente bolar um plano de ação. Como que funciona a perda de gordura, doutor? Eu diria o seguinte, quando você, homem ou mulher, tiver uma circunferência abdominal, ou seja, a fitinha métrica medindo acima de 90 ou 95 na altura do centímetros. umbigo. Na altura do umbigo aqui. Na verdade, entre o umbigo e a crista ilíaca, assim, esse ossinho. Tá. Então, bem no meio dessa estrada, você faz a circunferência do abdômen. E aí, se isso estiver acima de 95 centímetros para o homem ou acima de 90 para a mulher, isso está sendo regulado para baixo. Daqui mais, possivelmente 1 ou 2 anos, vai ser 90 para o homem e 85 para a mulher. Então, a tendência é cada vez mais regular para baixo, mas se você estiver com esses valores extrapolados, isso significa risco de doença, risco de morte. Que doenças? Hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, diabetes mellitus e câncer. Então, se você tiver essa medida abdominal, você tem que tomar as preocupações. Aquele está de parabéns. Liga uma luz vermelha aí, porque Isso. realmente está precisando ficar alerta. Exatamente. Então, o determinante é esse númerozinho. E aí, obviamente, se você estiver com seu índice de massa corporal acima de 25, tiver com sobrepeso, tiver sedentário, chame atenção para a circunferência abdominal, porque pode gerar problema e você precisa perder. Mas eu queria saber fisiologicamente, como é que a gente armazena essa gordura? De repente a doutora Alvina pode ajudar, não sei. Do ponto de vista médico, eu diria o seguinte, se o indivíduo está acostumado a ter uma dieta desbalanceada, consumir muito carboidrato, de fácil digestão, entre aspas, né? Sem fibras, refinado, então isso tem um tropismo pelo abdômen. E como ele tem esse tropismo pelo abdômen, o indivíduo não faz atividade física para forçar essa energia adquirida na alimentação e para a musculatura dele, para que haja uma distribuição melhor no corpo. Então, essa alimentação irregular, ela tem um tropismo para o abdômen e o indivíduo começa a, literalmente, ficar barrigudinho ali, bojudo. Isso é um perigo. A doutora, com certeza, pode complementar. Então, o que a gente precisa ter cuidado? Realmente nos carboidratos simples. Eles a gente chama de rápido, né? Vamos dar algumas ideias do que é carboidrato simples. O pãozinho da padaria. O pão francês. Pão francês é um carboidrato simples. A batata sem casca é um carboidrato simples ou não? A batata sem casca... Batata, mandioca, batata doce... São carboidratos simples, tá? A batata ainda tem um pouco de fibra, mas não é muito também. Tá. Não é significante. Então, assim... O pão francês, o macarrão, o arroz branco, né? A farinha de trigo branca. Certo. Né? Então, assim, esses a gente classifica como carboidrato simples, porque eles são refinados, eles não têm nenhuma quantidade de fibras. E os outros que a gente chama de complexo, a gente chama também de lentos. Por quê? Porque eles têm fibras. Então, eles são ricos em fibras, em minerais, em potássio, eles são absorvidos mais lentamente? É por isso que chama de lento? Eles são absorvidos lentamente. Então, assim, quando você ingere um carboidrato simples, rapidamente ele é digerido e é jogado glicose para a corrente sanguínea. Ok. Entendeu? Então, aí é onde a gente tem que tomar cuidado com os alimentos de alto índice glicêmico. Tá certo. Vocês acreditam que só emagrecer já é o suficiente para perder gordura? Não é somente isso.
Para perder gordura, existe uma série de fatores, Tem a tal da gordura da massa gorda, da massa magra também, que pode perder errado, né? Exatamente. E um mito que tem, Peru, é que na parte de atividade física é o abdominal. O mito que acontece, vou fazer abdominal para perder a gordura que está aqui em cima do meu abdômen. Certo. Mentira. O abdominal vai fortalecer a musculatura do abdômen. Ok. Então temos que fazer exercícios aeróbios, com mais de 40 minutos, né? Vai potencializar essa queima calórica, né? Claro, uma maior parte fica concentrada no abdômen. São aqueles exercícios que a gente respira com mais vigor, são aqueles exercícios que fazem a gente suar, quem sabe um pouquinho mais, são os exercícios aeróbios. São os exercícios aeróbios. E além do que, nós estamos falando somente da gordura concentrada na região do abdômen. Nós temos que lembrar que também tem a celíaca, tem várias partes do corpo que também acumulam gordura. Só que a principal e uma das piores é a abdominal. Então, geralmente ela é que aparece primeiro, né, Diogo? Mas na verdade é a ponta do iceberg. O indivíduo, se você até falou essa questão de massa magra, existem indivíduos magros que, por serem sedentários ou terem uma alimentação inadequada, são literalmente uma bomba relógio. Então, eu tenho um paciente magro que infartou com 28 anos de idade. Por quê? Porque era um indivíduo sedentário, porque era um indivíduo magrinho, mas tinha aquela barriguinha. Que como ele era magro, então aquela gordura, ela ficava embutida, não incomodava, né? Mas na verdade, quando teve um estresse grande, aquilo ulcerou uma placa no coração e o indivíduo infartou. Então, é perigoso. Então, o fato de necessariamente você ser magro, mas se você não tiver sedentário, se você tiver sedentário, isso é um perigo. Então, a gordura do abdômen é a ponta do iceberg. Então, os exercícios físicos aeróbicos, a caminhada, a corrida, a natação, ou seja, você tem que ir, e de preferência, assim, eu particularmente eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer atividade física em lugar fechado. Okay. Academia, eu odeio academia. Então, mas eu falo ao paciente, se você odeia academia como eu, vá para o parque, vai para a piscina, vai para um campo, vai para algum lugar. Dá a volta no seu prédio. Dá a volta no seu prédio. Dê prazer em fazer atividade. Porque tem gente que assim, meu Deus, meu médico está me obrigando a ir para academia, o indivíduo vai estressado, chateado, com raiva, não vai adiantar nada. Parece que nem faz o efeito, né, Exatamente. doutor? Então ele fica chateado ali, aquilo produz uma vasoconstrição vascular e um dos principais objetivos da atividade física para perder também a gordura abdominal é fazer vasodilatação, é relaxar a musculatura toda. Tá. E existe algum exercício específico para perda de gordura, além dos aeróbios que você estava citando, Diogo? Bom, nós podemos potencializar a musculatura, a perda de gordura somente com exercícios aeróbios. Ok. Anaeróbios são exercícios que você faz, qual o doutor colocou, e na academia não gosta, mas na academia de puxar ferro, são exercícios que são... O próprio abdominal, né? Isso, são exercícios para potencializar e hipertrofiar, dar mais rigidez ao músculo. Agora, diretamente ligado à perda, exercícios aeróbios. Eu gostaria de colocar um detalhe aí, às vezes, infelizmente no Brasil está tomando cada vez mais monta a famosa cirurgia bariátrica. Então, o indivíduo, às vezes, o que é a cirurgia bariátrica? Aquela cirurgia para redução do estômago. Existem várias técnicas. Tem gente que engorda para poder fazer a cirurgia também, né? Isso, exatamente. Então, isso é absolutamente danoso e isso é a última da última alternativa, opção. Por quê? O indivíduo tem que ter uma indicação muito precisa, ele tem que ter um índice de massa corporal acima de 40, ele tem que ter doença. E, na verdade, essa cirurgia foi inventada para... Imagina aquele indivíduo obeso mórbido, que não consegue se levantar direito, cheio de artrose para todo lado. Então, entre deixar esse indivíduo morrer ao léu ou fazer alguma coisa para ajudar, criou-se essa cirurgia. Só que, infelizmente, as pessoas tomam isso com uma banalidade, como, não, tá começando a ficar magro, tô gordo, tô com preguiça de fazer atividade física, vou ficar gordo mesmo, depois o doutor vai lá, passa a faca e resolve. Isso é perigoso, isso gera consequências pro resto da vida. Então, se você está com a gordura abdominal aumentada e acha que vai poder fazer uma cirurgia mágica, cuidado, esse não é o caminho. A gente tem que sempre evitar a famosa pílula mágica, a receita mágica. O caminho, às vezes, é longo, né, doutora? O caminho é longo, mas é possível. Por quê? Porque uma dica aí, se você substituir todos os carboidratos simples, né, pelos complexos, pelos que têm fibra, o que vai acontecer? Já vai haver uma redução de peso. Se você escolher mais, ao invés de tomar um refrigerante, um suco industrializado, escolher fazer um suco da fruta... Ou comer a própria fruta. Exatamente. Ou fazer uma salada. Sempre iniciar as refeições pela salada. Quando você for comer os alimentos quentes, o que acontece? Você já vai estar saciado e vai comer em menor quantidade. Certo. A mastigação vai ajudar na redução do peso. E você tem N, né, soluções, estratégia para você utilizar para você perder
peso com saúde. Tá, você está falando aqui de trocas muito inteligentes e interessantes também. Agora, existe uma dieta, e é o que as pessoas normalmente querem, né? Uma dieta baseada não só assim com restrições, mas assim com alimentos indicados que vão ajudar esse processo de perda de gordura a ser um pouquinho acelerado? Os famosos termogênicos, doutora? Sim, por quê? Porque assim, quando você faz escolhas, você acaba escolhendo os alimentos mais naturais possíveis. Certo. E esses alimentos, eles são livres, né? São livres de conservante, de corante e já são menos estimulantes. Ok. Né? Tem menos açúcar, menos gorduras. Então, com essa substituição, você já tem aí um diferencial na sua saúde. Você já consegue... Já está na frente, Já né? está na frente. Tá certo. Eu diria, Elvina, que não existe esses alimentos mágicos ou esses remédios mágicos. Na verdade, se você está preocupado, se por acaso apareceu a ponta do iceberg, a gordurinha abdominal, isso é sinal de que você tem que modificar radicalmente seu estilo de vida. Pensar na vida inteira, pensar Exatamente. holisticamente. Exatamente. Então, um outro problema existe as famosas pílulas para emagrecer. Então, você tem a sibutramina, fenproporex, anfepramona, são remédios que são indicados em situações muito específicas. A sibutramina, o resto está contraindicado. Você não tem cobertura nenhuma pela Agência Nacional de Saúde. Infelizmente, existe um câmbio negro nisso aí. Existem profissionais médicos que estão causando problemas. Então, se você chegar num consultório médico, dica, e falar assim, doutor, eu quero emagrecer, e o médico não sugerir para você alimentação adequada, atividade física, desconfie do médico, porque ele vai prescrever uma medicação. Pega uma segunda opinião. Exatamente. Ele vai prescrever uma medicação que certamente ele vai ganhar um X a mais, vai significar risco para a sua saúde. E assim, eu já trabalhei no Hospital São Paulo, que é o Hospital da Universidade Federal de São Paulo, então você tem muitos pacientes que começaram a tomar esses alimentos, esses medicamentos inadequados, e de repente tiveram arritmia cardíaca, tiveram complicações cirúrgicas. Os efeitos colaterais são muito... Justamente, porque o indivíduo que prescreve não é o mesmo que vai tratar você quando você estiver doente pelo efeito deles. Normalmente. Então, cuidado com isso. Tá certo, gente. Olha quanta dica valiosa a gente aprendeu hoje aqui no Vida e Saúde. Kelly, eu espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma. E você também que nos assiste, eu espero que você possa fazer uso dessas mudanças estratégicas que vão gerar benefícios para a sua vida. A gente se despede por aqui. Amanhã a gente vai ter esportes inclusivos. Também vamos ter uma discussão sobre como a depressão pode afetar a vida espiritual e vice-versa. E tem muito mais aqui. Tem receita no Vida e Saúde amanhã também. A gente se despede agora, mas se encontra logo mais amanhã às 4h30 da tarde. Tchauzinho e até lá!